Boa noite a todos, a graça e a paz de Jesus, amém. Uma grande alegria, privilégio estar pregando aqui nessa noite. Esse final de semana tem sido intenso, na presença de Deus aí, como o pastor Evandro já mencionou. Passei pelo exame no presbitério desde a quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira sendo examinado, e teve outras provas também, prova escrita, entre outras coisas. Ontem nós tivemos uma atividade do Geração Mais, dos jovens aqui na igreja à noite, sábado à noite. Tivemos aproximadamente 170, 180 jovens aqui, e estava muito bom, sentimos mesmo, experimentamos a presença de Deus ontem aqui. E hoje também, com os nossos cultos pela manhã e culto à noite. E que bom poder estar nessa dinâmica e nessa experiência, sempre contando com a presença de Jesus, a presença de Deus na nossa vida. Amém? Se eu fizer uma pergunta para você, quem é Jesus? O que você responderia? Ou se alguma pessoa do seu trabalho, da sua faculdade, da sua escola, se alguém te perguntasse assim, quem é Jesus? Me fale sobre Jesus. Me conte sobre essa pessoa. Quem que é Jesus? Esse nome. O que isso significa? O que você responderia? Pensando sobre essa pergunta e sobre essa resposta que talvez você tenha imaginado aí, já tenha respondido, eu me lembrei de um artista, um vocalista de uma banda, da banda U2, o cantor Bono Vox. Ele é vocalista da banda, um dos fundadores também da banda, e ele estava um dia num programa de entrevista americano, e o entrevistador fez essa pergunta para ele, fez na verdade uma primeira pergunta, falou, quem é a sua maior inspiração? E ele então respondeu, Jesus. E o apresentador então perguntou, mas quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você, Bono Vox? E ele então respondeu, Jesus é o meu Deus, Jesus é Deus para mim. Alguns pensam que Jesus foi um grande filósofo, outros pensam que Jesus foi um grande profeta. Para mim, Jesus é Deus, Ele é o meu Deus. E aí, acredito que aquele entrevistador não seja cristão, não professe a fé em Cristo, e ele falou, você acredita mesmo em Jesus como Deus? Você crê na Bíblia Sagrada, nos escritos da Bíblia? E Bono Vox então respondeu, sim, eu creio na Bíblia Sagrada, eu creio nos escritos sagrados, e mais do que isso, eu não consigo desprezar o testemunho de milhões, milhares e milhões de pessoas ao redor de todo o mundo, que desde o primeiro século, há 2000 anos atrás, vem testemunhando e contando que foram tocados e transformados por esse Deus, por Jesus Cristo. Essa foi a resposta de Bono Vox. E é interessante a gente notar que ele é uma figura diferenciada como artista. Ele se engajou em causas políticas, solidárias, doações financeiras a países pobres, empobrecidos, e muitas vezes até foi nomeado ao Prêmio Nobel da Paz, porque um dia esse homem foi tocado e transformado por Jesus Cristo. O nosso tema anual, como o presbítero Wagner já falou aqui, é discípulos. E hoje a gente vai falar um pouco sobre isso e tratar também da nossa série de mensagem. Tudo começa aqui, não é isso? A gente tem feito uma série de mensagens com esse tema, com esse título,
e hoje não vai ser diferente. Para isso, então, abra sua Bíblia no Evangelho de João. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 ao 18. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que brilha e ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, aos quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele, ele exclama: este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Vamos orar mais uma vez? Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Faça uma oração a Deus nessa hora. Se coloque diante do Senhor. Acabamos de ler o Santo Evangelho de Jesus Cristo. Peça para que as palavras escritas na revelação de Deus entre dentro de você e transforme a sua vida. Toque o seu coração. Fale com você nessa noite. Senhor, queremos mesmo, Pai, sermos tocados pelo Senhor, transformados pelo Senhor nessa noite. Senhor Deus, que a Tua palavra se faça presente em nosso meio nessa noite, Senhor Deus, e transforme esse ambiente, transforme as nossas vidas.
Em Teu nome que oramos. Em Teu nome já agradecemos, Senhor Deus. Queremos Te louvar e Te agradecer e Te honrar com esse culto e com essa palavra, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Amém. O tema da mensagem de hoje é Jesus, Palavra Eterna. Jesus, Palavra Eterna. O início do Evangelho de João fez você lembrar de algum outro texto bíblico? O que ele fala no primeiro versículo? No princípio. Te lembra alguma coisa isso? Do Gênesis, exatamente. Do Gênesis. É interessante a gente notar que o evangelista João, ele volta lá no começo da Bíblia para começar a falar e a descrever quem é Jesus. Quem é Jesus? E ele volta lá no princípio. Ele fala do princípio. E esse prólogo, esse início do Evangelho de João, descreve também exatamente como vai ser todo o Evangelho de João. O trecho em que lemos, do versículo 1 ao versículo 18, é um resumo do que vai ser todo o Evangelho. João é o último Evangelho a ser escrito, é o quarto Evangelho, e ele então se desprende de tudo que foi escrito na parte histórica, biográfica de Jesus, nos outros evangelhos, em Mateus, Marcos e Lucas, como o nascimento de Jesus, como as conversas de Jesus com os discípulos e a incompreensão dos discípulos daquele mestre que havia chamado eles para viver com ele, para uma peregrinação, mas eles não entendiam aquele homem, e no desenrolar dos evangelhos que Jesus vai se revelando aos discípulos, e eles então vai passando a conhecer Jesus e entender quem ele é e o que ele faz. Mas João se desprende de tudo isso, das discussões judaicas acerca de Jesus, do que os religiosos falavam, e ele começa dizendo: no princípio ele era a palavra, no princípio ele estava com Deus e ele era Deus. João, desde o início, mostra a ênfase que ele quer dar para o seu evangelho, que é revelar Jesus como sendo esse Deus eterno, essa palavra eterna. Ele foi escrito cerca do ano 100 depois de Cristo, e havia uma discussão naquela época na sociedade sobre quem teria sido esse Jesus que viveu naqueles dias na Palestina. Ele veio a existir quando ele nasceu da Virgem Maria? Quando ele se tornou Deus? Quando ele foi batizado? Essa, entre outras discussões, aconteciam naquela época, nas comunidades, nas pessoas que o seguiram, nas multidões. E João, buscando responder a tudo isso, descreve esse primeiro texto em que lemos. Pensando sobre isso, João fala sobre o Logos, sobre a palavra. E nós vamos ver então o que isso quer dizer. O primeiro ponto da mensagem é a palavra divina. A palavra divina. Em algumas Bíblias, a Revista Atualizada, Almeida, alguns gostam dessa versão, ainda utilizam essa versão. Ele não descreve palavra, ele descreve o quê? Verbo. Verbo. Na NVI, que é a versão que usamos atualmente aqui na igreja, nós utilizamos a versão que fala que Jesus é a palavra, a tradução, a palavra. João utiliza
a palavra logos na versão em grego. Você sabe o que é logos? Não vai responder que é aquele carro antigo não, viu gente? Cadê o presbítero Renato? Não é aquele carro, viu Renatão? Logos tem um significado muito importante. Talvez na nossa tradução, tanto verbo como palavra, a gente perde um pouco da intensidade o que João quis dizer com logos, quando ele afirma que Jesus era o logos. Logos, na sua tradução literal, é a palavra escrita ou falada. Palavra escrita ou falada. Mas para os judeus tinha um significado, e para os gentios, para os gregos, tinha um outro significado. Para os judeus, o logos, ou a palavra, descrita no Antigo Testamento, revelava a vontade de Deus sendo expressa na terra. A vontade de Deus sendo expressa na terra. Por isso que nós lemos no Salmo 33, que diz que pela palavra do Senhor foram feitos os céus e a terra. Ou o Salmo 107, que diz que o Senhor enviou a sua palavra para curar o seu povo e libertar o seu povo. Ou então os profetas, todos eles, que diziam: a palavra do Senhor veio a mim. E por isso eu digo: arrependam-se e creiam, o dia do Senhor está próximo. E eles então pregavam a palavra, porque a palavra do Senhor veio até eles. Esse era o entendimento dos judeus em relação ao logos. E os gregos? E os gentios? Como eles acreditavam nesse logos? O que eles acreditavam ser esse logos? Essa palavra. Para eles era a razão universal, a ordem e a orientação do universo, o princípio divino de todas as coisas. O logos era a ponte entre o transcendental, entre o mundo não material com o mundo material. O mundo que nós conhecemos, que nós pegamos, que nós tocamos e que nós vemos. Essa era a compreensão dos gregos, dos gentios, sobre o logos. E João, compreendendo essa situação, entendendo essa realidade, ele fala: Jesus é o logos. Jesus é o logos. Ele envolve então os judeus, os gregos, os gentios, dizendo que Jesus é eterno. Jesus é a palavra divina. Ele é o Deus. Nós, hoje em dia, temos vivido dias em que os cientistas têm progredido muito no conhecimento sobre a origem do mundo e a origem das coisas. Por exemplo, tem uma teoria que fala sobre a partícula de Deus. Alguém aqui já ouviu falar sobre isso? Algumas pessoas. Mas tem essa teoria. E muitos cristãos ficam preocupados com isso. Pessoas falam assim: nossa, o que eles estão buscando? O que eles estão procurando? E se eles descobrirem que Deus não existe? Não há o que temer, meu irmão, minha irmã. Não há o que temer. Eles podem procurar, podem vasculhar, eles não vão achar o princípio de todas as coisas, que é a palavra divina de Deus. É Jesus Cristo, amém?
Tudo foi feito por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. John Stott, no seu comentário ao Novo Testamento, ele fala que Deus não mudou ou evoluiu. Jesus compartilha da eternidade de Deus, da eternidade de Deus, a palavra divina. Me lembrei de uma história de um missionário que eu conheci numa viagem que a gente fez, uma viagem missionária. E ele contou da história desse missionário que foi pregar para uma tribo indígena. Esse missionário foi pregar numa tribo indígena e ele ficou morando ali com aquela tribo durante muito tempo. E com aquelas dificuldades de língua, de ambientação, de cultura, ele tinha muita dificuldade para se comunicar. E depois de um tempo que ele estava vivendo ali, ele foi conseguindo evoluir com a língua nativa, conseguindo conversar com esses indígenas, essa tribo, e chegou um momento que ele falou: agora está na hora de eu revelar Jesus para essa tribo, para esse povo. E então ele tinha consigo algumas ilustrações sobre a vida de Jesus, e num dia reuniu toda a tribo e começou a contar e falar sobre a história de Jesus. E enquanto ele falava, aqueles índios choravam e se emocionavam. E então ele perguntou: por que vocês estão tão emocionados? Por que vocês estão tão mexidos com essa história? E aqueles índios responderam: esse homem do qual você está contando a história apareceu aqui na nossa tribo, esteve entre nós, e ele nos revelou os mesmos mandamentos e o mesmo amor que você está contando nessa história. Jesus esteve entre eles, se revelou àquela tribo. Ele é a palavra divina. E o que as igrejas cristãs têm pregado? Será que nós temos pregado essa palavra divina? Será que nós temos falado desse Deus eterno, glorioso? Ou os discursos que vemos nas nossas igrejas e no nosso povo chamado cristão hoje em dia, fala mais de bispo, de apóstolos, de curas, de milagres, de prosperidade financeira. Precisamos falar da palavra divina, que é Jesus. Amém? E a segunda coisa, o segundo ponto que podemos falar sobre esse trecho é a palavra humana. A palavra humana. O segundo item que podemos destacar desse trecho do Evangelho de João. Você é testemunha de Cristo? Você tem testemunhado Cristo? É interessante a gente notar que aqui no Evangelho de João, ele cita João Batista, que é um outro João. E o Evangelho fala que esse João Batista, ele não era luz, mas ele veio para testificar a luz. Ele veio para apontar: esse é o Messias prometido. Esse é o Messias. E João Batista pregava com tanta autoridade e coragem, que muitas pessoas, as comunidades daquela época diziam: você é o Messias, você é o escolhido de Deus. A ponto de João Batista, num determinado momento do Evangelho, dizer: eu não sou o Messias, eu não sou o Messias, Jesus é o Messias, eu apenas testemunho
de Jesus Cristo. Eu apenas aponto para Jesus Cristo. Será que a minha vida e a sua vida, será que a nossa vida como comunidade tem apontado para Jesus? Tem testificado Jesus no mundo? Esse Jesus que se fez homem, a palavra humana que viveu entre nós. Jesus é esse Deus surpreendente. Esse Deus que, vivendo no mais altos céus, Criador de todas as coisas, vem à terra, se diminui a ponto de nascer de uma mulher e viver no meio de nós. E o Evangelho fala que ele veio para o seu, e os seus não receberam. Será que nós temos recebido esse Cristo, essa palavra, no meio de nós e temos testificado isso? O nascimento de Jesus, ele é simbólico e profético nesse sentido. Jesus não nasce num berço esplêndido. Jesus não nasce num palácio celestial, brilhante. Jesus nasce numa estrebaria, numa manjedoura. Jesus nasce no relento. Jesus nasce no meio de xixi e fezes de animais. Dá para crer num Deus como esse? Ou então, o que falar da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém? O que você pensa de uma entrada triunfal de um rei, de um Messias enviado por Deus? Pense aí, uma entrada triunfal, como seria? Sabe como foi a de Jesus? Sentado num jumentinho. Só que o mais fascinante disso é que as multidões clamavam: bendito és tu, Jesus! Você é o Messias prometido, você é o enviado de Deus. Glória a Deus nas alturas. A palavra se fez gente, a palavra se fez homem, e tu és a palavra. Ou então, o que falar de um Deus que morre? Deus morre? Deus não morre. Em todas as outras religiões, Deus é imortal. Mas Jesus é esse Deus surpreendente, que morre, e mais, Ele morre por amor de você, de mim. Ele morre por amor de nós. Você acredita nisso? Num Deus capaz de nascer como homem e morrer para que nós fôssemos chamados filhos de Deus? O Evangelho de João fala que todos aqueles que o receberam foram chamados o quê? Filhos de Deus. Todos aqueles que o receberam foram chamados filhos de Deus. Eu me lembrei da história que quando eu estava em São Paulo, conversando com um menino que trabalhava comigo. E eu falava sobre Jesus com ele. E falando com ele sobre Jesus, explicando, ele não tinha nenhuma religião.
E ele falou assim: Osnir, eu não acredito que Deus faria isso. Deixaria os céus, deixaria a sua divindade, a sua morada, a morada celestial, e habitaria entre nós. Deixaria esse mundo divino para habitar no meio de nós, humanos, pobres, limitados. Eu não acredito nisso. Ele falou para mim. E eu falei, tudo bem. Aí depois de um tempo, ele trabalhava comigo, depois de uns dias ele falou, eu estava pesquisando algumas coisas e parece que as coisas que você falou estão começando a fazer sentido. Falei, glória a Deus. E eu não sei o desfecho da história dele, que depois ele mudou de trabalho, se transferiu para uma outra firma. Mas eu acredito que a semente foi plantada no coração daquele jovem, daquele moço. A palavra divina e a palavra humana, a palavra Jesus, foi plantada no coração dele. Me lembrei também da história do Pedro do Borel. Pedro do Borel é um pastor, um missionário. Ele mora no Rio de Janeiro. E ele faz trabalho na favela. Só que ele congrega e ele é apoiado, faz parte do corpo pastoral de uma igreja elitizada no Rio de Janeiro. E então eles soltaram uma campanha de viagem para Israel. Uma excursão da igreja. E aí o que aconteceu com o Pedro do Borel? Ficou doido para ir, né? Ficou louco para ir na viagem, participar dessa campanha. E aí depois, conversando com a sua esposa e examinando as suas finanças, ele falou, vai ser impossível ir nisso. E a esposa dele falou, vai ser mesmo, você não vai não. E ele então, no outro dia, foi participar das suas atividades na favela, de evangelização, de missões, pregar o evangelho, só que ele estava muito revoltado. Estava triste, magoado, chateado com Deus. E ele orava reclamando com Deus. Deus, por que você me colocou num lugar como a igreja que eu estou, para me dar esse gostinho e depois tirar de mim? Tirar o doce da boca da criança. Eu não aceito isso, não admito isso. Como pode um negócio desse? E ele orando ali, se quebrantando na presença de Deus, ele escuta então a voz de Deus, a resposta de Deus para aquele momento da sua vida. Jesus falou assim para ele: mais do que você caminhar por onde eu caminhei, conhecer os lugares que eu estive, que você me leve a lugares que eu jamais estive e lugares que eu jamais conheci. Esse é a nossa missão. Esse é o nosso, precisa ser o nosso desejo, a nossa ambição, o nosso sonho. Levar Jesus para o maior número de pessoas e tê-las salvas, transformadas, se tornando assim, todas elas, filhos e filhas de Deus. Amém? Já caminhando para o final da nossa mensagem, eu gostaria de ler a versão que o pastor Eugene Peterson fala sobre esse trecho da Bíblia Sagrada. Na sua Bíblia a Mensagem, ele diz assim: então chegou esse exuberante dar e receber, esse conhecer
e entender sem fim. Tudo veio por meio de Jesus, o Messias. Ninguém jamais viu Deus. No máximo, foi um vislumbre. Mas foi então que essa expressão única de Deus, que existe no próprio coração do Pai, se revelou como a clareza do dia. Se revelou como a clareza do dia. Jesus, 100% Deus e 100% homem, se revelou entre nós e se revela a nós nessa noite. Amém? John Wesley, missionário, pastor, vocês conhecem a história desse homem. Ele foi evangélico, se converteu ao cristianismo e foi enviado aos Estados Unidos para fazer missões. E ele foi fazer missões no estado de Virgínia, pregando o evangelho, e ficou lá durante alguns meses. Mas então ele não teve muito êxito e voltou para sua terra natal, a Inglaterra. E nessa viagem de volta ele estava muito triste, pelas coisas que tinham acontecido e pelo fato dele não ter tido êxito nos Estados Unidos. Mas tinha um marujo no navio de John Wesley. Tinha um homem lá que trabalhava no barco e conversou com John Wesley, fez amizade com John Wesley e falou para John Wesley sobre um Jesus que ele jamais havia conhecido. Olhe bem, ele já era evangélico, ou se dizia evangélico, pastor missionário, mas foi naquela viagem de barco que a palavra eterna de Deus se revelou a John Wesley. E o final da história vocês sabem. John Wesley foi um dos maiores pregadores da palavra de Deus e avivalistas da história do cristianismo. Ele se converteu, teve a sua conversão de fato naquela viagem de barco. Queria, para a gente encerrar, passar um vídeo para você sobre Jesus, a palavra eterna. Se puder apagar as luzes. E eu queria pedir para que você abrisse o seu coração para essa mensagem, para esse vídeo, e para a gente então encerrar o nosso culto. Onde tudo começa. Tudo começa em Jesus. Jesus, a palavra eterna, palavra divina, palavra humana. Feche os seus olhos, não desvie a sua concentração. Eu sou muito novo ainda, eu tenho 28 anos, vou fazer 29 anos em abril. Mas eu posso fazer a mesma declaração que João fez no Evangelho. Depois de tudo que eu vivi, que eu vi, não tem como não ser seguidor de Jesus. Não tem como não ser discípulo de Jesus. E eu queria orar com você nessa noite. Queria orar com você que há muito tempo não experimenta a palavra de Deus viva diante dos seus olhos,
o poder, a manifestação do poder e da glória de Deus na sua vida, com transformação, com cura, com libertação. Eu quero orar com você nessa noite. Ou se você que deixou há muito tempo ou há pouco tempo de testemunhar a Jesus, de dizer: Jesus é tudo para mim, Jesus é o único caminho, verdade e vida, e você tem deixado de lado, tem deixado de falar, de viver esse Jesus. Eu quero orar com você também. Você que se encaixa em alguma dessas duas coisas, você que precisa e quer ver o poder e a manifestação dessa palavra divina na sua vida, sobre algum projeto bem específico, alguma coisa que Deus está falando no seu coração hoje, levante uma de suas mãos, a gente vai orar sobre isso. Pode levantar, eu quero ver. Amém, glória a Deus, amém, amém, aleluia, glória a Deus, amém, amém, glória a Deus, aleluia, amém. Pode abaixar, amém. E você que quer ser tocado por Jesus hoje para ser testemunha dele, de uma forma como você nunca foi antes, você quer ser transformado e revigorado pelo Espírito dele nessa noite, levante uma de suas mãos, eu quero ver você. Amém, amém, glória a Deus, amém, 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 glória a Deus, amém. Pode abaixar, amém, amém. Todos vocês que levantaram a mão, agora fique de pé, vocês vão receber a resposta de Deus sobre a sua vida. Fique de pé no seu banco mesmo, amém. Senhor Deus, eu quero colocar diante do Senhor todas essas vidas aqui nessa noite, Pai. O Senhor é a palavra, Deus, a palavra eterna. O Senhor esteve desde o início e está conosco até hoje, estará com a gente até os confins dos tempos, da terra, Senhor Deus, até a consumação dos séculos. Deus, eu quero pedir sobre cada vida aqui, Senhor Deus, que levantou a sua mão, que está de pé agora no seu lugar, Senhor Deus, em nome de Jesus, que o Senhor toque poderosamente, Pai. Queremos ver e desfrutar da manifestação da Tua glória e do Teu poder no meio de nós, sobre essas vidas, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. E sobre todos aqueles, Pai, que têm tido o coração duro, Senhor Deus, têm deixado de lado, negligenciado, Pai, o Seu testemunho na terra, Pai. Dê ânimo, dê força, dê coragem, dê autoridade, Senhor Deus, em nome de Jesus, nessa noite sobre essas pessoas, Pai. É o que nós pedimos e clamamos a Ti, Senhor Deus, em nome de Jesus, amém. Agora eu convido toda a igreja a ficar de pé, e nós vamos fazer uma oração em conjunto. Nós vamos declarar o nome de Jesus, e que ao declarar esse nome, você não simplesmente leia um texto que vai estar projetado aqui, ou que você simplesmente fale palavras decoradas, mas que saia do mais íntimo do seu coração, da sua vida, o que Deus, o que Jesus é para você, e o que Ele pode fazer na sua vida, amém?